Muito bem, pessoal. Volta aqui, quarta aula, né? A aula da nossa revisão aqui para o concurso do INSS. Bom, agora a gente vai conversar aqui sobre a sintaxe da oração e do período. Vamos traduzir. O que significa isso? A sintaxe, você pega uma oração diferente da análise morfológica, em que você analisa palavra por palavra na análise morfológica. A sintaxe é um pouco maior, né? A gente tem aqui o que chamamos de análise sintática. Então você tem os elementos da oração ou termos da oração essenciais, integrantes, acessórios. É o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, os adjuntos, adnominais, adverbiais, né, o aposto. Essa é a análise sintática. Ainda dentro dessa situação, né, desse conteúdo de sintaxe da oração do período, a gente tem também os períodos, né, são os períodos simples por coordenação, né, e os períodos compostos também por coordenação, por subordinação, em que você tem as orações simples, né, uma única oração, ou oração composta, o período composto que tem mais de uma oração. Então, aquela história da oração subordinada, oração coordenada, enfim. A sintaxe da oração do período, ela dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que conhecer os termos sintáticos, que exercem funções sintáticas dentro de um período. O assunto é sobre esse, mas vamos ver o que o examinador, né, o que as bancas, sobretudo o CESP-NB, o que ele quer saber realmente de sintaxe em provas e concursos. Olha a primeira questão aí. Ó. No trecho, os vendedores ajudaram os clientes com as compras. O termo os clientes poderá ser substituído pelo pronome pessoal oblíquo átono nos, né? Ajudaram-nos, seria isso, né? E manter a correção do período? A resposta é sim, correto. Por quais motivos? Bom, primeiro, aí também, além de ser uma questão que envolve a análise sintática, você saber o objeto do verbo, né, os complementos verbais, também envolve a utilização dos pronomes oblíquos átonos. Então nós vimos durante as aulas, né, vocês viram também, quem assistiu a aula com os professores também certamente viram isso, que os pronomes oblíquos átonos, né, os pessoais oblíquos átonos no, na, nos e nas, eles exercem uma função sintática de objeto direto, eles complementam o sentido de um verbo transitivo direto, que você reconhece lá por meio da regência. E nós só poderemos usar em forma de ênclise, ou seja, ajudaram-nos, colocar o pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo, formando a chamada ênclise, só poderemos usar o no, na, nos e nas quando o verbo for transitivo direto, ou seja, exigir complemento sem preposição, e quando ele for terminado em som nasal, que é o que a gramática determina. O som nasal, uma das terminações é essa que você está vendo aí, né? Ajudaram, né? Esse som ão, né? Ou se fosse compõe, por exemplo, o, e tio, seria também uma voz, uma função de anasalar esse verbo, né? Seria a terminação em som nasal. Muito bem, então, resumindo. Os vendedores ajudaram-nos com as compras. Correto. Verbo transitivo direto, terminado em som nasal, substitui por no, na, nos e nas, se nós formos usar aí a ênclise. Poderíamos, não é o fato da questão, mas nós poderíamos fazer também os vendedores os ajudaram com as compras. Poderíamos fazer isso, uma vez que vendedores é um substantivo, não é atrativo de pronome oblíquo átono, eu posso colocar o pronome oblíquo átono antes ou depois do verbo. Legal? Então, correto. O pronome oblíquo átono nos está exercendo a função de objeto direto do verbo ajudar. Vamos ver a próxima? A construção daquele edifício deixou os vizinhos insatisfeitos. O termo os vizinhos insatisfeitos exerce a função de objeto direto do verbo deixar, perfeito, porque o verbo deixar é um verbo transitivo direto, deixar alguma coisa. E os vizinhos insatisfeitos está completando o sentido do verbo deixar. Se você retira esse termo da oração, do período, ele vai causar um prejuízo gramatical. Então, deixou os vizinhos insatisfeitos, sim, está no lugar de um objeto direto, questão mais fácil, né? Mais simples, mas isso é análise sintática, isso é a sintaxe da oração e do período. Aqui, de novo, um pronome oblíquo átono. O trecho, devo informar-lhe de que já enviamos as mercadorias solicitadas, não apresenta erro de estruturação sintática. A resposta é errada, ele apresenta sim um erro de estruturação sintática, vamos explicar por quê.
O verbo informar, segundo a sua regência, segundo a norma padrão, ele é um verbo bitransitivo, ou, se você preferir, um verbo que exige dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, por exemplo, quem informa, informa algo a ou para alguém, ou quem informa, informa alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então nós temos dois objetos desse verbo, né? Então nós temos uma questão aí de complementos verbais. Muito bem, o pronome oblíquo ato no lhe ou lhes, ele também poderá exercer uma função sintática. Eu digo também, porque ele também pode exercer outras funções, mas neste caso aí, nesta frase que você está vendo aí, ele exerce a função de objeto indireto do verbo informar. Então, devo informar a alguém. Dentro desse lhe está o alguém que recebe a informação, portanto, o objeto indireto. Vejam que o autor do texto, ele dá continuidade à frase com o outro objeto iniciado pela preposição de. Então, nós temos, na verdade, aí um verbo que deveria ter dois objetos, um direto e o outro indireto, ou vice-versa, e nós temos um verbo que tem dois objetos indiretos. Então o lhe representa o objeto indireto e o de que enviamos, né, já enviamos, as mercadorias solicitadas, também está exercendo a função de objeto indireto, tendo em vista a preposição de na frase. Então, para consertar esse erro de estruturação sintática, o mais adequado neste período, nesta frase, é retirar esse pronome, aliás, essa preposição de, mantendo esse pronome lhe. Também podemos tirar o lhe, vamos mudar já já. Mas do jeito que está aí, tire a preposição de. Então olha a frase como é que ficaria. Devo informar-lhe, ou seja, informar a alguém, tiro de, que já enviamos as mercadorias solicitadas, ok? Então, ó, devo informar-lhe que já enviamos as mercadorias solicitadas. Aí ficaria correto. Muito bem, mas como o verbo é terminado em R, e ele também tem função de transitivo direto, ele também tem o objeto direto, nós poderíamos colocar nessa frase, do jeito que está aí, formando um ênclise, lo, lá, los e las. Então, por exemplo, a frase poderia ficar assim, ó, devo informá-lo de que já enviamos as mercadorias. Aí eu não tiro a preposição de, por quê? Porque quando eu acrescentar o lo, lá, los ou las, esses pronomes pessoais oblíquos átonos, eles vão exercer a função de objeto direto do verbo. E aí nós temos que ter o objeto indireto, que é o de que. Perfeito? Então, para consertar essa frase de forma mais fácil, sem mexer no pronome lhe, retira a preposição de. Então vamos repetir, ó. Devo informar-lhe que já enviamos as mercadorias solicitadas. Tranquilo? Muito bem, próxima. No trecho, comer demais é prejudicial à saúde, a expressão à saúde exerce a função de complemento nominal do adjetivo prejudicial. Bom, aqui nós temos também um assunto relacionado à regência, né? Regência nominal. O prejudicial, ele é um adjetivo, ele é um nome. E dentro do contexto, ele precisa de um complemento. A comer demais é prejudicial. Se você retira o à saúde, você prejudica o sentido do nome prejudicial e a frase fica sem sentido. Então, comer demais é prejudicial, mas é prejudicial a quê? À saúde. Então, a saúde completou o sentido do nome prejudicial. Se completa o sentido desse nome prejudicial, que é um adjetivo, e vem ligado a ele por meio de preposição, então, de fato, sim, é um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Vai até a regência nominal que você vai entender melhor. Os nomes, adjetivos, substantivos e advérbios são classes gramaticais denominadas nomes e que dentro de um contexto exigem complemento por preposição. O complemento nominal nada mais é do que um elemento que completa o sentido de um nome. Que nome é esse? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? E que, principalmente, tem que prestar atenção nisso, ó, vem ligado a este nome por meio de uma preposição. Então, nessa frase aí, ó, se você sabe que essa preposição a não é do verbo ser, porque o verbo não exige preposição a, né, o verbo ser aí, ele é um verbo de ligação, então ele só pode ser do prejudicial. E se prejudicial não é verbo, é nome, então é complemento nominal. Legal? Então uma regência nominal para vocês aí. Próxima questão, o trecho.
Os engenheiros informaram o resultado da perícia ao diretor da obra. Apresenta dois complementos verbais, um direto e outro indireto, respectivamente. Correta a questão. Se os engenheiros informaram, eles informaram alguma coisa, que é o resultado da perícia, a alguém, que é ao diretor da obra. Poderíamos inverter também, né, esses objetos. Os engenheiros informaram ao diretor da obra o resultado da perícia. Então, realmente, o verbo informar também é um verbo bitransitivo, exige dois objetos. Bacana? Tá, então, próxima revisão. Concordância nominal e verbal. Essa parte de sintaxe, aí também nós temos uma sintaxe, que é a sintaxe de concordância nominal e verbal. Ela também é bastante questionada em provas de concursos. Então, provavelmente, muito provavelmente na sua prova do INSS, você vai ter uma questão envolvendo a sintaxe e principalmente esse nosso assunto que nós vimos agora e também que nós vamos ver daqui a pouquinho e todos os outros na sequência também, tá bom? Então, bons estudos, daqui a pouco a gente vai encontrar aqui em concordância nominal. Até já!